móvel que marca o tempo, exposto no corredor principal da escola, reflete em seu espelho 110 anos de história. Quem nele se viu, ainda nele pode ser visto. Minha vida se resumiu na minha passagem por aqui. Me preparei para a vida. Minha vida, após o nosso ginásio do Estado, que orgulhosamente eu digo, foi maravilhosa. Eu devo tudo a ele. Eu me lembro numa fase que houve uma dificuldade da família financeira, então eu não consigo falar, me emociona. A lembrança da minha mãe, a lembrança da minha mãe, que insistiu, e eu continuei. E aqui eu adquiri as bases, os conhecimentos fundamentais. Se não fosse essa continuidade, a trajetória da minha vida seria outra, sem as realizações que o ensino básico dessa escola abençoada me deu. 30 anos trabalhei aqui, isso aqui é alegria, satisfação, me sinto muito honrado de ter trabalhado aqui. Uma parcela pequena dessa escola, mas o orgulho que eu tenho é insuperável. Algumas histórias estão registradas nos livros antigos, outras paralisadas nas imagens fotográficas. Existem ainda histórias que, apesar do tempo, não se vão, ficam presentes na memória. Definir memória não é uma coisa muito simples. Memória é um daqueles conceitos que estão tão naturalizados no nosso dia a dia que nós nem pensamos em dar a ele significado. O tempo passou, mas ficou na memória, né? Há uma frase do Jorge Luiz Borges, que eu sempre me refiro a respeito do tempo que passa, né? Que eu acho que é muito importante para mim, que é assim: Helena, quando eu passo por aquela esquina do sul de Buenos Aires e me lembro e sinto na alma a dor da perda de um grande amor, só então eu me lembro que só se perde aquilo que nunca se teve. Para replicar uma frase de um velho filósofo, se me pergunta, digo que sei, mas se pede para explicar, digo que não sei, né? É mais ou menos isso com memória, mas dizendo que não sei, vou tentar falar daquilo que sinto, muito menos daquilo que sei, porque memória tem a ver com isso, com sentimento. Memória tem a ver com significado. Quando você pensa em memória, logo vem à mente um repertório, um recipiente, um lugar onde entram as coisas e ali ficam guardadas. Então, memória te chama para guardar, preservar, manter ali um conjunto de fatos, pessoas, sentimentos, cheiros que de alguma forma te fizeram sentido ao longo da tua vida. É interessante que para os gregos a memória era a mãe das 9 musas, né? Era a mãe da Clio, que é a história, mas era também mãe da música, era mãe da arte, é mãe da retórica. Ou seja, já para os gregos a memória era a base de tudo. Mas o que tira, o que desperta, o que faz com que essa memória saia de uma situação latente e venha à tona nos seus sentidos em momentos que você menos espera? Existem mecanismos que te fazem lembrar. E aí é o parceiro, o binômio da memória, que é o lembrar. Eu tenho uma lembrança muito forte do ginásio, né? Eu me lembro que quando a gente estudou os Lusíadas, né? Primeiro ela tirava o sapato, porque ela diz que camões de sapato era muito difícil de apreciar. Então a memória está lá.
mas ela só é lembrança quando ela é vivenciada, quando ela é reelaborada, quando ela é ressignificada, quando ela é contada e recontada pelos mais velhos, para os mais novos, de uma pessoa para outra, de um livro para outro. Nesse momento, ela muda, ela ressurge, é quase como se ela ressuscitasse. E ao ressuscitar, ela é outra, ela é nova. Jamais você traz à tona algo vivido da mesma forma que você viveu. Ele é absolutamente novo. Novo porque foi de alguma forma transformado pelas suas vivências ao longo da vida. Novo porque foi transformado a partir das suas relações com as outras pessoas. E novo porque você não é o mesmo que viveu aquela memória, você é outro. E então também olha para ela como se estivesse olhando pela primeira vez e se apaixonando novamente por aquela memória. Portanto, nós estamos falando de emoção. Não dá para falar de memória sem falar de emoção. Bom, os anos são inesquecíveis, né? Desculpa a emoção. Desculpa a emoção. Porque realmente é uma marca extraordinária na nossa vida, não é só na minha. O prédio da Escola Estadual Otoniel Mota, inaugurado em 1920, localizado no coração da cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, guarda a história de ontem e a de hoje. De um ponto um pouco mais alto, a gente observa: a cidade cresceu. Ainda de cima, é possível ver os limites da escola demarcados entre 4 ruas. O que, na verdade, parece não ter limite, está bem mais embaixo. As salas de aula do antigo ginásio do estado vêm sendo, desde 1907, o lugar das possibilidades. Quando ele foi fundado, foi a terceira escola pública de ensino secundário do estado de São Paulo. Antes havia apenas em São Paulo, né, o ginásio da Praça, né, o de Campinas, que era um ginásio que vinha da época do Império, e na República ele se tornou então um colégio público, né, estadual. E o terceiro foi aqui, né, que foi gestado em 1906 e começou a atividade em 1907. Então tinha uma importância para a história da educação. O processo de criar em Ribeirão Preto um ginásio do estado foi um processo conduzido pelas forças políticas de Ribeirão Preto no ano de 1906. Câmara Municipal, né? Esse pessoal se reuniu e julgou necessário trazer um ginásio para Ribeirão Preto. Quer dizer, essa é a história na sua face mais imediata, né? Homens públicos alegam que há necessidade de uma escola como essa nesta cidade. Na verdade, você olhar mais profundamente, né, isso está dentro de um projeto, que é o projeto republicano, né, que vinha já do século anterior, de formar as elites. Com a separação entre o Estado e a Igreja, durante o período da proclamação da República, pelo Decreto 119-A, o Estado se viu numa situação de poder implantar o ideal de escola pública, gratuita e para toda a sociedade, que era um ideal tanto positivista quanto liberal. Portanto, a escola na República assume um papel basal na construção dos ideais desse novo sistema de governo que nasce com 1889. Um dos personagens que lutou pela escola foi o Pereira Barreto. Luiz Pereira Barreto foi um dos maiores expoentes do Brasil da filosofia positivista.
O que é isso? O que significa isso no século XIX? É um grande rompimento com o pensamento anterior, com uma forma de pensar as coisas anteriores. A partir do positivismo, defendia-se de que só existiria progresso a partir da instauração de uma ordem e que esse ordenamento social, ele fatalmente levaria a humanidade a uma situação evolutiva de progresso, atingindo um nível ideal. O positivismo, na época pelo menos, né, desde o século XIX, é uma filosofia que promove a educação, a ideia iluminista, né, de que todos devem ser educados, etc., para a ciência. Essa era a ideia do Pereira Barreto, inclusive. Então, a criação do ginásio, ao mesmo tempo que tem seu lado político, de formar elites, etc., né, locais e para o Estado e para o país, tem também esse lado de difusão da ciência, né, fazer com que a ciência se dissemine, né, aquele ideário positivista que a ciência, está na ciência a resposta para todos os problemas do país e tal e tal. A história da Escola Otônio Mota carrega em si a história da educação. A história da educação reflete o país, mas também faz refletir. A escola em geral, né, principalmente a escola estatal, a escola pública, né, ela é naturalmente um reflexo do que está havendo no país, né, na administração pública, na vida política em geral, né. Eu acho que a escola, ela ao mesmo tempo reflete isso, ela pulsa com, né, esse movimento, como você falou, e em alguns momentos ela é capaz de fazer a sua influência, né? Exercer a sua influência sobre esse pulsar, né? Nesta ciranda que gira para os dois lados, difícil definir quem protagoniza, alunos ou professores, escola ou país. Não dá para responder, porque senão a gente cai num dualismo, né? E eu trabalho numa concepção filosófica que eu tento fugir dos dualismos, né? Este faz aquele ou aquele faz esse. É um jogo, é uma dialética mesmo que os dois se fazem ao mesmo tempo, né? Não dá para dizer se é mais o aluno que faz a escola ou a escola que faz o aluno. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A nossa escola era bem antiga nessa estrutura. Era uma escola muito mais feita pelo professor do que pelos alunos, né? Na realidade, a escola não existe, né? Quer dizer, a escola é um ente jurídico abstrato. Nós, pessoas inteligentes, precisamos de mitos para poder viver, né? Então, a escola é um mito, porque na realidade quem faz a escola são as pessoas que estão naquele momento lá. O corpo docente e o corpo discente. Então, eu acho que na realidade, as pessoas fizeram a escola e nós, como pessoas, ajudamos a materializar esse conteúdo da escola no nosso tempo. Sérgio Roxo da Fonseca, Feres Sabino e Rui Flávio Chúfalo Guião são contemporâneos. Estudaram no Otônio Mota na década de 1950. As memórias de um completam as do outro. Juntos, eles contam o que viveram. Eu calculo que foi em 1952. Eu fiz um exame, inclusive naquela época tinha que fazer um exame classificatório, porque havia mais alunos do que vagas. O diretor da escola era o Dr. Edgar Cajado, um cidadão elegante, imponente, que olhava a gente de cima, assim, né? E aqui eu estudei os 4 anos de ginásio e os 3 anos naquele tempo havia entre científico e clássico, eu fiz o clássico. Eu digo assim que eu devo a minha formação muito mais ao ginásio do que ao primário e à universidade, né? Realmente aqui foi a terra onde eu nasci, né? Eu nasci no ginásio. Otônio Mota foi muito importante na minha vida. Tivemos aqui logo no começo, provavelmente 52, o doutor Edgar Cajado, que era um disciplinador. A presença dele já era condicionante de boas condutas, né? De maneira que, e depois vieram os outros, mas ainda que não tivesse o rigor dele, na verdade, os alunos tinham um profundo respeito pelos professores e tal, sem excluir as possibilidades das brincadeiras que nós fazíamos, inclusive com eles.
O que mais a gente fazia era colocar fogo no paletó do colega com cigarro aceso, dar pedrada na cabeça dele no fute-pedra e arranjar alguma namorada por aí, né? Hoje o prédio da escola é o cenário de todos os dias de Sérgio e Ana Maria, uma história de mais de 50 anos que ele mesmo conta. Entre os meus contemporâneos está a minha mulher, que começamos a namorar aqui, no ginásio do estado, estamos casados até hoje, né? Namoramos 9 anos e estamos aí casados há 52 anos, né? Mas tudo começou aqui no ginásio, né? Foi realmente uma passagem tão importante para nós todos e muito emocionante, especialmente para mim, que acabamos até comprando um apartamento aqui de frente do ginásio para toda manhã acordar com as vozes das crianças, dos jovens, tal como o que nós fazíamos, não é isso? Tivemos o professor Lourenço Torres da Silva, que fez o Parlamento Estudantil, que, por sinal, fiquei muito emocionado quando entrei, porque aqui era o auditório onde todo domingo a gente vinha de paletó e gravata, como era se usava naquele tempo para fazer júris simulados, defender teses, um grupo era a favor, outro grupo era contra. Enfim, nós tivemos uma vida muito, muito rica aqui no Otônio Mota. Era tão relevante o parlamento aqui em Ribeirão Preto naquela época que os repórteres vinham para acompanhar as sessões do parlamento, que era o domingo de manhã, ou sábado de manhã, acho que sábado de manhã. Eu me lembro uma ocasião, eu acusei o Calabar. Um debate político importante no Brasil naqueles dias era o voto do analfabeto. E, curiosamente, a maioria dos alunos ficava contra o voto do analfabeto. Nós tínhamos o CAL, que era o Centro Amigos da Literatura, que era um grupo que se formava para discutir literatura e tal, mas a potencialidade era tão grande que nós explodíamos para a política estudantil. Eu participava dos debates, normalmente eu fazia perguntas sobre literatura, né? Para a minha adversária. Geralmente eu era o representante dos homens e a representante das mulheres era Edmeia Marturano, que era craque em gramática, né? E eu me recordo que no embate final ela me perguntou quantos adjetivos pátrios tem Lisboa. Lisboano, lisboeta, lisbonense, alfacinha, sei que eram 7, e eu não consegui fazer os 7, né? Aí eu perguntei para ela de quem que eram esses versos, né? Os versos eram: quem assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, somente a ingratidão esta pantera foi a tua companheira inseparável. Toma um fósforo, amigo, acenda teu cigarro, porque a véspera do beijo é o escarro. Se ainda alguém causa pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarre nesta boca que te beija. Coisa de rapaz, né? Camilo Xavier é de uma década antes. Estudou no Instituto Otônio Mota nos anos de 1940. Sua formação dos primeiros anos até a universidade foi toda em escola pública. Já faz tanto tempo, né? Mas foi na década, vamos botar uma década, né? Foi na década de 1940, então já tem tempinho. Essa escola sempre foi assim uma relação do tipo educacional, né? Que a gente procurava estar nela, mas ao mesmo tempo ela tinha como já tem, uma tradição que ao longo do tempo se perpetuou, né? Então, ela era assim muito cobiçada, porque os professores da época que participavam aqui do corpo docente eram de figuras relevantes na sociedade também, né? Então, eu acho que fazia um tipo de uma ponte
Assim, o Otoniel Mota foi assim, um sentimento que eu tenho de que ele foi sempre aconchegante para mim, né? E onde eu procurava, naturalmente, crescer em termos intelectuais, né? E isso, acho que eu recordo que isso aí foi uma alavanca para mim, em termos de que eu pude verificar, assim, na coletividade estudantil que eu frequentava, né? A possibilidade de que eu tinha dentro de mim condições de avançar, né? E essa competição, eu acho, nessa linha intelectual, é bem-vinda, né? E foi para mim, porque a gente começar do nada e começar a adquirir conhecimentos e tudo mais, né? Você se torna uma pessoa mais capaz de produzir coisas, né? Os primeiros mestres da educação nesta escola eram, na sua maioria, homens advindos da política. Não havia, né, a formação pedagógica, a formação como nós temos hoje, licenciatura, né? E isso demorou para aparecer no Brasil, com os cursos normais e se disseminar, né? E mais tarde a formação universitária do professor. Então eles eram advogados, eram engenheiros que iam lá e ministravam as aulas, né? Os primeiros lentes, chamados lentes, né, os primeiros professores, todos eles tinham ligações políticas. Eles não entraram por concurso, eles foram indicados, né, ou por uma ala política ou por outra, né? Eram homens, alguns deles da Câmara Municipal, né, eram vereadores, vamos dizer assim. Então eram cargos políticos, eram cargos por nomeação. Mais tarde que foram aparecendo os concursos, né? Alguns deixaram a escola para ocupar importantes cargos na educação do Estado, como foi o caso de Renato Jardim. O Renato Jardim, ele vem para o Otoniel Mota no primeiro grupo de professores, ele se torna lente do Otoniel Mota, que à época não se chamava Otoniel, né? À época se chamava Ginásio do Estado. Então ele vem logo em 1907, ele já se instala em Ribeirão Preto, e o Renato Jardim, ele sempre teve uma postura diferenciada, uma postura que é possível considerar além do seu tempo, já nesses primeiros anos. E ele também, como mais tarde ele foi ocupar cargos importantes no nível estadual, ele escreveu muitos livros. Mais tarde, o Renato Jardim vai participar, ele vai então para a capital São Paulo e passa a se envolver de maneira bastante intensa com as mudanças educacionais que se processam no estado de São Paulo. E algumas das questões que ele já colocava quando era lente, quando era professor lá no Otoniel Mota, voltam nesse novo plano de ensino que é implantado em São Paulo e que acaba virando modelo para um novo formato de escola pública a partir dos anos 20 e 30. Esses professores eram como espelho e suas crenças e causas refletiam no cotidiano dos alunos. Eu me lembro muito da professora de espanhol, que era uma graça como mulher, né? E a gente adolescente admirava demais, né? Eu, inclusive, né? Então, até poesia eu decorei para poder dizer para ela. Uma professora que me marcou muito foi a Neuza Michelucci. A Neuza Michelucci era professora de francês e ela era extremamente exigente. Era tão forte o estudo dentro daquele critério bem antigo que, por exemplo, a primeira declinação do latim, não é a conjugação, é a declinação, é a, an, a, e, arum, is, as, is. Da segunda, us, i, o, e, o, i, orum, is, os, i, is. Eu tenho tudo isso na cabeça. Ela era muito exigente, ela exigia muito de mim e depois é que eu fui ver, não é? Quer dizer, eu falo francês normalmente e o francês que eu aprendi foi com a Neuza Michelucci. Isso os nossos professores faziam muita força para que nós tivéssemos isso aí, né? O professor Lourenço da Silva Torres, né? Olha, a gente ficou a ligação nossa era tão grande que ele convidou, não sei se o Sérgio falou, ele nos convidou, a turma, para ser padrinhos dos filhos dele. Aliás, agradeço de ela ter sido tão exigente comigo. Enquanto a Lucy preparou com leitura, sinônimo e interpretação,
o Lourenço deu retórica a essas palavras, entendeu? Vários. Eu não gostaria de citar nomes, porque a gente cometeria muita injustiça, mas me lembro de todos, não só dos professores, como também dos diretores. O Schola, professor de Química, o Sebastião, foi professor de Química na nossa época, ele era um sujeito extremamente inteligente, nos motivava muito e a gente fez um trabalho muito assim avançado para a época, que era você analisar o espectro de elemento químico através de foto passada pelo prisma, pela decomposição de luz. E era um negócio difícil. E ele franqueou o laboratório para nós, deu a chave na minha mão, né? E a gente vinha à noite aqui, ele arrumou um amigo dele, fotógrafo, que veio, né, de graça para fotografar para a gente. Foi um trabalho assim de algumas semanas e a feira foi na Cava do Bosque. Do primeiro ao terceiro colegial, capaz de saber quase todos e falar bem de todos também, porque foram os responsáveis por formar grandes nomes da nossa cidade. Me lembro muito de professores que tinham uma maneira diferente de trabalhar, né? E isso faz até a gente inspirar na prática de hoje em dia, né? Professora Herculina, Dona Adilu, professor Sebastião, professor José Lauro Cassebe, isso tudo do primeiro científico, tudo fera. Luci Musa Julião, Florianete Guimarães. O Dr. Romero Barbosa, que ele, para nos fazer decorar data, ele tinha uma maneira muito original. Ele pegava uma varetinha, né, e falava para a classe assim, ó, essa é minha batuta, tá? Eu sou o maestro. Então, eu vou começar com a primeira época da humanidade, a primeira data das eras da história. Dr. Décio Sete, também de Física, do segundo colegial. Alaer, Marisa Ramos, que é da USP hoje, bióloga lá, professora. Então, eu vou começar bem aqui embaixo com a minha varetinha e vocês falam bem baixinho. À medida que eu vou subindo essa varinha, vocês vão alterando a voz, vão aumentando a voz. E se chegar lá no alto e vocês já estiver berrando, e ainda não acabou as datas, vocês subam nas carteiras. O Márcio Della Corte, grande professor de matemática também. E eu só passei matemática naquele primeiro colegial porque teve uma feira de ciências aqui e o nosso trabalho foi muito bem conceituado. E aquela notinha da feira de ciências me ajudou a empurrar na matemática para o segundo colegial. Era uma delícia, porque ele começava lá em 395, 496. Mas tinha grandes professores e o pessoal tinha muito respeito e até medo pelo Dr. Décio, pelo professor Sebastião de Química, a professora Luci também muito, e a Florianete, muito rigorosas. Tinha alguns professores que a gente tinha dificuldade até de ter acesso para discutir alguma coisa, tamanho era o respeito que a gente tinha por eles. Quando ele chegava em 1495, aliás, 1945, que é a Segunda Guerra, ele já estava lá em cima e todo mundo em cima da carteira. Aí ele descia a batuta dele de uma vez e todo mundo caía no chão. Muito de uma professora de história que eu adorava, que era a Dona Laura. Eu gostava muito dela. A minha professora de português, a Vera, que inclusive foi a primeira pessoa a chamar minha atenção para a questão do racismo. Professor Marçal, matemática, maravilhoso. Ele era lindo. Ele falava assim, menino, você está muito sem base. Eu não posso. Eu falei, mestre, aquela cara de pedinte, né? Não me reprova, não. Aquela cara de pedinte, não me reprova. Ele falou, eu não posso fazer isso com você. Você vê, hoje eu sou arquiteto, então precisei aprender matemática. Ele falou assim, você está muito sem base, eu vou te ensinar, você vai reprovar, porque eu vou te ensinar coisas
do ginasial que não te ensinaram. Já no primeiro ano de atividade do ginásio, os alunos se organizaram para debater ideias e criaram um jornal para imprimir seus pensamentos. O ginásio do Estado, ele já nasce com a organização estudantil. Organização estudantil e ginásio do Estado nascem juntos. E o primeiro órgão criado de caráter estudantil é o Centro de Culto à Ciência. Junto ao Centro de Culto à Ciência, é criado o jornal A Palavra, que era um instrumento de difusão, de divulgação das ideias desse centro estudantil. O que dá para perceber pelo jornal dos alunos, A Palavra, que se chamava o jornal, que eles se inspiravam muito nos professores. Os professores estavam sempre presentes nas cerimônias comemorativas, né? Passeata do Dia da Bandeira, se não me engano, né? Estava sempre lá um professor, então o jornalzinho repercutia a presença dos professores. Então dá para a gente inferir, né, que esses alunos tinham uma formação política, né, dentro da escola, ou dentro da sala de aula, talvez, a gente não sabe até que ponto, né? Fery Sabino, Kleber Polvorel e Fábio Sardinha foram estudantes em décadas diferentes, mas em comum eles têm a história do Centro Olavo Bilac. E aí começamos a participar da política estudantil, né? do Centro Nacionalista Olavo Bilac. O Sérgio foi candidato a presidente, eu a vice, só que ele viajou logo em seguida, eu assumi. E foi uma experiência muito forte. Então são 4 anos da minha vida, da minha adolescência, que eu passei aqui dentro. Eu vivi aqui, nós vivimos aqui dentro. Então nós ficávamos aqui, depois que nós disputamos o centro, nós ficávamos aqui de manhã, tarde e de noite. Você não tinha muita noção do papel que a educação podia causar na minha vida. E no Toniel Mota eu percebi que eu tive esse amadurecimento, né? Até tive acesso a uma organização política através do Grêmio, foi tudo no Toniel Mota. Quer dizer, a nossa geração foi, hoje olhando, quer dizer, foi uma geração que se preparou, não foi só para transformar a cidade, foi para transformar o mundo, né? Com uma vantagem, ninguém está frustrado por isso, entendeu? A gente tem um senso de realidade muito forte, né? E a gente chegou várias vezes com um carro de som aqui na porta, a diretora era a Helena na época, a parar a escola, não vai ter aula, porque enquanto o professor estiver lutando por melhores condições de trabalho, não tem por que ter aula. Onde eu posso destacar a presença na luta pela moralização dos costumes políticos. Foi 2000 e 2001 que eu fui presidente aí do Grêmio Olavo Bilac, ficava aqui embaixo, na verdade, né, aqui embaixo da biblioteca. E a gente se reunia, né, aqui embaixo, e a gente tinha reunião, tinha ata, registrava. Não só editoriais, não só artigos de jornal, mas também o rodapé dos jornais da cidade, eles colocavam a iniciativa do Centro Nacionalista Olavo Bilac, que é eleitor, exija de seus candidatos dupla declaração de bens e de princípios. Foi um momento muito rico, assim, que pegou bem naquele período 2000, né? Teve as manifestações dos professores, ficaram em greve vários dias, e a gente acabou sendo contaminado aí por essa efervescência aí, de colaborar, né, na construção de uma educação de qualidade. E eu fui lá e falei, professora, nós vamos limpar o Toniel Mota dessa influência vermelha aqui. A experiência do Grêmio para mim foi muito significativa, porque ali eu vi sentido na escola para mim. Porque até aquele momento a escola não tinha muito sentido. De maneira que a gente tinha a participação política, essas coisas foram dando para nós uma visão que ultrapassava a cidade, a escola, entendeu? E nós ganhamos assim estourada. Isso para mim ficou mais claro, né? Qual que é a finalidade da educação, qual que é a importância, né? Por que existe, por que ela deve ser pública. Então, assim, não foi rápido, mas o processo foi importantíssimo, foi fundamental na minha vida. Muito forte o magistério aqui do Toniel Mota. E as meninas votou em peso ali, né? Foi uma coisa, então descompensou muito. Nós temos que compreender tudo aquilo que a gente passou de otimismo, de senso de nacionalidade, que eu acho que é a formação nossa de que nós vivíamos numa nação, começou no colégio.
A escola, a cidade, o país. Do micro ao macro e de volta do macro ao micro, a história de Cibele Rande Barbosa, uma aluna dos anos de 1990, deixa de ser individual para representar o Brasil. Ela protagonizou uma saga juvenil. Primeiro, a decepção de ter sido classificada para o período da tarde na sala de letra I. Na 8ª série, embora nós não tivéssemos, assim, por parte dos professores da escola que eu estudava no 1º grau, uma preparação específica para o vestibulinho, mas já era uma coisa que eles passavam para nós nos apavorando. Se vocês forem prestar o 2º grau lá no Tomás Alberto, no Otônio Mota, se preparem, porque é muito difícil, o vestibulinho é complicado, é concorrido. E nós corríamos risco, nós sabíamos disso, que a gente corria o risco de ficar de fora. Então não tinha opção, ou eu tinha que passar para ingressar na escola pública, ou eu, honestamente, naquela época, não sabia o que eu poderia fazer, teria que trabalhar, de repente, para poder estudar numa escola particular. Mas era algo apavorante, assim, né? Que os professores falavam muito na cabeça da gente. Então, eu me lembro que quando eu vim prestar o vestibulinho, né, foi a primeira vez que eu tive contato com aquela pressão de você fazer uma prova para conseguir uma vaga assumidamente relevante, importante, de destaque. Como é, por exemplo, hoje um Enem, né, um vestibular para uma universidade pública. Então eu lembro que eu senti muito aquela pressão. E eu me senti bastante frustrada quando saiu o resultado do vestibulinho do Otônio Mota. Por quê? Porque eu fui aquela aluna, né, que quando eu estudei os 8 anos na escola de 1º grau lá nos Campos Elíseos, ainda tinha aquela classificação de turmas A, turmas B. Os alunos que estudavam pela manhã, eles eram mais competentes, mais inteligentes do que os que estudavam à tarde ou os que estudavam à noite. E quando saiu o resultado do vestibulinho do Otônio Mota, eu não consegui me classificar para pegar uma turma pela manhã. Então eu fui ingressar em 1991 aqui no 1º ano I. E aí a gente começa a perceber que o quanto isso, comecei a sentir, na verdade, um pouco dessa discriminação que é, hoje nós sabemos, a classificação das turmas pelas letras do alfabeto, né? A luta pela ascensão a levou para o período da manhã e sua letra passou a ser A, mas o Brasil continua ali representado. Digamos que era a tropa de elite que estudava de manhã. Tanto é que eu passei o 1º ano inteirinho tentando me transferir para amanhã e eu fui ter êxito no 2º ano. Eu e uma amiga minha de pré-adolescência, somos amigas até hoje, que coincidentemente fizemos o vestibular aqui, fomos parar na mesma turma, no mesmo 1º I e nos transferimos no outro seguinte para o 2º A. Mas precisamos saber, você foi mais feliz no 1º I ou no 2º A? Eu fui bem mais feliz no 1º I. O Brasil invadiu a escola outras vezes. Em 2015 foi durante o movimento de ocupação, uma manifestação estudantil contra mudanças na política educacional do estado de São Paulo. O Otoniel foi a única escola de Ribeirão a ser ocupada e foi a última do estado também a ser ocupada. Então, a gente acabou acompanhando durante o mês anterior as ocupações que vinham correndo por todo o estado, contra o projeto de reorganização proposto pelo governador. E aí, em determinado momento, houve uma manifestação no Otoniel no período noturno. E aí a gente achou que não era, que a princípio não era uma ideia boa, por ainda não aglutinar uma quantidade grande de alunos e por saber também todo esse enfraquecimento e a tentativa de criminalização que a gente ia sofrer. Eu participei desde o começo, né, mesmo eu não ter sido quem articulou, eu participei desde o primeiro dia e fiquei até o final. E aí, no dia 1º de dezembro de 2015, 7 alunos só ocuparam a escola. E aí a gente ocupou e aí, a partir daí a gente foi começando a costurar o diálogo, principalmente com a comunidade escolar, com os alunos. Eu sempre fui responsável por tentar manter a escola sempre organizada ali. Vamos limpar a escola, não, vamos fazer comida, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer plantão de gente para ficar acordado. Quando se resolve contar a história de 110 anos de uma escola a partir das memórias dos que nela viveram,
é preciso muita atenção. Neste caso, toda fala significa, toda emoção reflete, cada choro representa um momento. Me emociona. Me emociona mesmo, viu? Quando eu saí daqui, eu não esperava, né? Porque eu prestei um concurso na prefeitura e passei e saí e eu deixei um escrito para eles, não quis me despedir de Fernando Pessoa, daquilo que as coisas ficam 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando. A certeza de que precisamos continuar. E a certeza que seremos interrompidos em qualquer momento, né? E que nós devemos fazer da interrupção um novo caminho. E foi o que aconteceu aqui comigo. Então eu acho que a emoção te leva ao aprendizado, porque você aprende com carinho, com vontade, entendeu? O que eu nunca esqueço? Eu não esqueço do afeto que eu recebi dos meus alunos. Os abraços, as mensagens até hoje que me emocionam. Muitas coisas. É um momento assim especial quando você está com o aluno. E eu vim removida para cá porque eu quis, porque eu optei, porque aqui me torna grande, porque aqui me faz estudar, porque aqui eu me realizo enquanto docente. Voltar na escola depois de tanto tempo, alguma sensação? Boa. Uma época muito feliz. Dura. Quando você olha para trás em sua passagem pelo Otônio Mota nesses 11 anos, o que você nunca esquece? Que eu fui muito feliz. Muito feliz, André. Eu consegui tudo que eu almejei. Um corpo docente excelente. Um corpo discente, respeitador. Rubens Russumano Richard e Janaína Lemos são ex-alunos da Escola Otônio Mota. Ele nos anos de 1970, ela em 2016. Em comum, eles têm também a música. Richard participou de um concurso para criar o hino da escola e ganhou. Eu já tinha saído do Otônio Mota, né? Como eu disse, eu estudei de 79 e 81 no colegial, eu já tinha estudado 75 no ginásio. E aí eu já era aluno da Escola de Comunicações e Artes em São Paulo, né? No curso de música. E aí foi divulgado, acho que por algum meio, e naquela época eu tinha até participado de um concurso da Televisão Cultura, o Ligue por um Clássico, até tinha ganho o primeiro lugar, um concurso de composição. E eu era bem jovem, né? Tinha 18, 19 anos, e aí a relação afetiva com o Otônio Mota, então eu tive vontade de fazer, de compor essa música. Inclusive eu fiz letra e música, né? Geralmente o compositor toma emprestado a letra de alguém ou desenvolve uma parceria com algum literato. Mas ali, como eu tinha vivenciado a história, né, então aqueles conceitos de ginásio do Estado, né, eu achava bonito lá o escrito Gimnásio do Estado, escrito ainda com ortografia antiga, e se falava ainda na época o Estadão, né, e a história do Grêmio Olavo Bilac, e que o Otônio Mota, de uma certa maneira, impregnava sempre seus ex-alunos, né, uma vez aluno, sempre aluno. Janaína passou a ser aluna do maestro no curso de música na universidade. Foi bom, fiquei feliz, estava ansiosa para ir para a faculdade, estou gostando. E eu tenho muito carinho de lembrar duas pessoas que estavam na banca, pelo menos essas duas, não sei se tinha mais alguém, mas duas pessoas que, de uma certa forma, marcaram a minha infância. Um que foi o Dr. Geraldo Quartim, um advogado de Ribeirão Preto, membro da Academia Ribeirão de Letras, e a Diva Tarlá de Carvalho, que era professora de piano da cidade, bastante conhecida, influente.
E foi interessante porque em 1954, quando houve o hino para Ribeirão Preto, o meu avô estava na banca e premiou a Dona Diva. O hino, do ponto de vista histórico-musicológico, tem uma função histórica, por exemplo, na Antiguidade era um hino de guerra, na Idade Média foi o gênero religioso e depois, no século XVIII, se estabeleceu como hino político, tanto é que o hino dos hinos é a Marselhesa, né? E aí nós temos os hinos nacionais todos, que são praticamente do final do século XVIII, começo do século XIX, o Brasil, inclusive, que é de 1831, é da mesma época, e aí desse Zeitgeist, esse espírito de tempo dos hinos, né? E aí nós vamos ter no século XIX o grande hino que é a Internacional Socialista, né? Então eu não vejo mais assim um espírito da época a gente compor hino, porque isso é uma coisa do passado, mas é como se fosse assim uma homenagem, um carinho a essa escola que marcou a história de Ribeirão Preto, do estado, que formou tantas lideranças, uma massa crítica diferenciada, né? Então, que fique aí um registro aí, mais assim digamos, um agradecimento pelo que a escola fez por mim e por todos da minha e de outras gerações. Desde o ginásio do estado, desde os tempos do Estadão, nosso colégio amado, mais egrejo em Ribeirão, sempre formando valores, renovando tradições, ciências e cidadania, transformando gerações. Otônia Mota, nossa escola, presença mais querida, uma vez aluno toda a vida. Otônia Mota, nossa escola, presença mais querida, uma vez aluno toda a vida. Salve a nossa história, salve a nossa educação. Não há mais bela memória que formar o cidadão. Grêmio Olavo Bilac, nosso foro estudantil, sempre pensando a cidade e o futuro do Brasil. Otônia Mota, nossa escola, presença mais querida, uma vez aluno toda a vida. Otônia Mota, nossa escola, presença mais querida, uma vez aluno toda a vida. A escola, que durante muito tempo formou professores para educar alunos em outras escolas, fez-se multiplicadora. Olha, foi bem diferente, né? Porque, inclusive, meu comportamento era outro. Era outra postura. Tinha nada a ver com a minha época de estudante. Mas o amor aos livros continuava, né? Principalmente aqui, que é um ambiente propício. E nós tínhamos uma equipe muito boa, vários colegas que haviam estudado comigo em São Paulo, voltaram também para o Otônia Mota. Então, nós trabalhávamos realmente, os professores, em equipe. Aí eu fiz opção pelo magistério. Fiz magistério aqui. Vocês nunca esquecem do Otonião? Do companheirismo dos próprios funcionários. Era muito gostoso, porque parecia que o magistério tinha preferência. Era gostoso esse contato de todo mundo conhecer. As meninas do magistério, as meninas do magistério. Eu lembro do Otoniel, eu lembro das minhas amigas, vinculadas até hoje, né, que a gente se encontra com filhos, toda uma vez no ano. 42 mulheres numa sala, gente. Um dia inteiro. 15, 16, 17 anos. Tinha muita coisa. O que você nunca esquece, mãe? Nossa, tanta coisa. Eu acho assim, é tudo assim. Tanto, acho que o prédio,
né? Eu lembro que a própria composição das mesas na sala, né? A gente sentava em a gente não sentava um atrás do outro, né? A gente tinha as salas ambientes, então cada sala ela tinha, tirando a sala de história, mas a maior parte das salas elas tinham uma decoração com aquela proposta de disciplina. Então assim era tudo muito rico, assim. E é assim, memória que vira lembrança quando registrada revela a história. Uma história de 110 anos. Que eu nunca vou esquecer do Tony Almota. Nossa, muita coisa, muita coisa. Acho que os professores, né, as amizades, essa minha relação com a filosofia, né, o começo de muita coisa, porque o Tony Almota é o início de muita coisa para mim. Nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, o Otoniel, assim, ele só fez crescer. Olha, o Otoniel Mota é uma escola que todo mundo fala que é uma escola muito especial, né? Tem uma frase do escritor português José Saramago que define bem o que eu senti, não só eu, como o Nestor Miller, que é o outro professor, José Adalberto, né? A Ana Carmen Cadurim, que era bibliotecária aqui da escola na época. Então ele diz o seguinte: nós somos a memória que temos, né? E a responsabilidade que assumimos. Sem a memória, nós não existimos. E sem a responsabilidade, talvez não mereçamos existir.